Opa! Meu Deus! Já estamos ao vivo. Glória a Deus! Graças e paz a todo mundo. Seja bem-vindo aí a mais um episódio do Fortalecidos pela Fé, podcast do Ministério Manancial. Hoje estamos aí no nosso segundo episódio, graças a Deus. Teve aí um imprevisto, que ia ser um pouco mais antes, mas acabou tendo um imprevisto. Mas obrigado a todo mundo aí, está entrando agora. E hoje estamos aqui para um glória de Deus. E pessoal, nós estamos aqui ao vivo no canal Ministério Manancial Jacareí. Se você não for inscrito, já se inscreve aí, porque tem um conteúdo bem legal no canal. Tem toda terça um vídeo com a apóstola Beth, tem nossos cultos gravados. E vamos com tudo aí, iniciar o nosso podcast. Nós estamos muito felizes de estar aqui, eu estou muito feliz, porque o podcast era um negócio que eu queria muito fazer aqui no nosso ministério. E para quem não sabe o que é um podcast, é um estilo de um bate-papo, uma entrevista que acontece entre umas 3, 4 pessoas, por aí vai. E dentro do podcast você pode aprender com as lições de vida da pessoa, até mesmo através de temas que pode ter, tipo, tem podcast que fala como que eu falo, sobre empresa, tem podcast que fala sobre o cristianismo, que fala sobre religiões. E Então, muito obrigado por esse convite. Eu tenho certeza que na espontaneidade, naquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer e vai falar conosco. Em nome de Jesus. amém. Amém. Então, esse aí é o pastor Samuel, pastor Regiane. Se apresenta aí, Boa por favor. noite, graça e paz. Para mim também é uma alegria participar aqui. E eu creio que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, e tudo que é feito de acordo com a vontade de Deus, ele produz um fruto, né? Então, eu sei que o testemunho que a gente tem para contar, o que a gente tem para conversar aqui, eu tenho certeza que em algum momento, em algum lugar, e alguma pessoa pode ser tocada por Deus. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. É tudo muito novo, né? Tudo muito moderno, mas a gente vai se acostumando. Amém. Eu agradeço já a vocês, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que para vocês é um negócio novo também, para nós também, do apóstolo Jefferson também é algo novo. E essa é uma experiência que a gente está vivendo agora, um negócio bem interessante, bem bacana. E vai ter dia aí que eu vou chamar vocês, se vocês quiserem apresentar, tá? Não, certeza, a gente vem sim. E aí vocês podem chamar algum amigo, algum pastor que é conhecido, tá? A porta está aberta para vocês também, amém? Lógico. E também quero chamar o tão esperado, né? Para quem assistiu o primeiro episódio, ele estava aqui junto comigo. E novamente aí, apóstolo Lucas. Aleluia! Ô, bênção! Ó, dando uma ajeitada ali. Graça e paz, pastor Samuel. Maravilha. Graça e paz, pastora Regiane. Graça e paz,
Calma aí, deixa eu baixar o celular. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Que benção, né? Hoje eu estou ajudando aqui o Cauê, que os secretários aí, os auxiliares não vieram hoje, mas... Ah, não, Jefferson é o Esse aí líder eu dos vou. jovens também, Ó, né? Que vai estar Jefferson, apresentando, se né? estiver assistindo, depois nós conversa depois, viu? Amém. Mas amém, gente. Então, como vocês sabem, o podcast assim, é um estilo meio entrevista, um bate-papo aí de 1h30, 2 horas. E a gente, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo coisas novas, novas histórias, um milagre na vida de vocês dois também, Amém. né? Eles vão Verdade. contar aqui a história do Victor. Mas, amém. Eu quero começar primeiro. Eu quero que vocês contem mais ou menos a história de vocês. Como vocês, como eu posso dizer, como acendeu o Espírito Santo na vida de vocês. Amém. Então, eu batizei nas águas, né? Eu sou filho de pastor Isudinho, pastor Cabral. Então, eu batizei com 13 anos de idade. Aí eu tive um período da minha vida que eu me afastei um pouco, né, do caminho do Senhor, mesmo estando dentro da igreja, mas eu estava de corpo presente, mas na verdade o meu coração, a minha mente, as minhas vontades estavam fora da igreja, né? Fui influenciado por más companhias, né? Mas foi algo gerado de mim e durante um tempo eu me afastei. E eu precisei viver uma experiência que para mim foi muito marcante, que numa noite, numa festa, nesse dia eu bebi muito e teve bebida, teve droga, tudo mais. Isso ainda na adolescência, pouco tempo, né? Faz muito tempo, adolescência. Mas isso foi no período da adolescência e nesse dia eu fiquei muito ruim, muito ruim mesmo. Não me lembrava de muita coisa. Só que foi num período assim que eu tenho recordação que os meus pais estavam voltando de uma vigília e o pessoal só conseguiu me colocar na garagem de casa. E ali eu fiquei. Aí o cachorro veio para cima de mim, assim, né, me lembrando, até fazendo as suas necessidades em cima de mim. Isso na época os meus pais falaram. E me colocaram para dentro, né, muito chateado, muito triste, porque eles estavam numa vigília e o filho naquele estado, né? E isso eu já tinha passado pelas águas, mas só foi assim uma atitude minha assim de junior naquela época. Mas aí quando eles me colocaram para dentro, eu fui, deitei, tomei meu banho, né? Ainda meio alucinado com o que estava acontecendo. E na noite, na madrugada, eu tive uma experiência que mexeu muito comigo e isso eu levo, né, aonde eu estou, com as pessoas que eu estou no meu dia a dia, eu testemunho isso. Foi uma experiência que foi um divisor de águas assim na minha decisão de firmar, de seguir a Cristo. Eu acredito que muitas pessoas passam por esse período de transição, né, de mudança de rota. E cada um tem uma experiência diferente, cada um tem um encontro com Deus de uma maneira diferente. E nesse dia, para mim, foi um encontro que eu precisava decidir o que eu quero para a minha vida. Aí, eu lembro que teve um clarão no meu quarto, e eu via uma pessoa assim no meu quarto, ela estendia as mãos e perguntava para mim, que caminho, falava o meu nome, Samuel, que caminho você quer seguir hoje? Que caminho você quer escolher hoje? E eu via claramente na mão dessa pessoa, e nisso passou tudo, passou o ar da droga, o ar da bebida, passou tudo. Ficou são naquele momento, foi uma experiência muito interessante. E ali eu vi uma veia clara na palma da mão e vinha até o coração, e a outra escura também e vinha até o coração. E ele falava: escolhe hoje o caminho que você quer andar. E nisso eu segurei naquela mão e eu senti uma mão entre a minha mão. Eu segurei naquela mão forte assim e chorei muito, comecei a me arrepender, pedir perdão. E aquilo mexeu muito comigo. Eu nunca tinha experimentado algo tão forte como experimentei naquela noite, nesse já era quase 5 horas da manhã já, mas foi algo que me marcou, onde, né, eu pedi perdão para os meus pais na época, pedi perdão para a igreja, porque
acaba todo mundo sofrendo junto, todo mundo passando por tudo isso junto. Isso foi uma experiência de decisão. Agora, uma experiência de Espírito Santo, de batismo com o Espírito Santo, foi uma outra experiência muito interessante também, porque na época foi num culto de terça-feira, aqui no Jardim Primavera, na rua Ítalo Fiola, onde nós tínhamos uma igreja ali. E ali no culto de terça-feira, que era um culto de oração, batismo do Espírito Santo, tudo mais, eu comecei a orar, a buscar, a interceder, a orar e a buscar. Eu sei que eu fechei os olhos e comecei a orar, a buscar, porque eu nunca também tinha experimentado essa experiência com o Espírito Santo, de falar em novas línguas. E eu orei, comecei a orar, a clamar, e eu senti que né, as pessoas falam para mim naquele dia que eu caí no chão e fiquei orando, fiquei buscando, falando em línguas, só que eu lembro a experiência que eu tive, que eu subi assim aos céus, e eu vi algumas pessoas da igreja subindo também, e eu vi um vaso, uma mão segurando um vaso e derramando um óleo na cabeça das pessoas, e as pessoas falando, se alegrando. Aquilo ali foi um despertar assim, para mim, de um impacto assim, do Espírito Santo, de começar a falar em novas línguas, e me interessar mais. Aí eu senti que o fogo do Espírito Santo é algo novo, é algo diferente, que a gente sente do Espírito Santo. Aí dali em diante, rompeu. Dali em diante, parece que despertou algo novo dentro de mim. Aí tudo aquilo que, né, as práticas antigas, coisas que eu tinha na época da juventude, né, até alguns amigos, assim, parece que eles observavam, assim, nossa, Samuel está diferente, não dá mais para ficar junto. Então, não é as pessoas que se afastam, ou eu que me afasto das pessoas, mas é a luz que não combina com as trevas. Então, automaticamente, algumas coisas começam a mudar na nossa vida quando você tem esse encontro com o Cristo. É uma das coisas que a gente tenta mostrar para o casal, para o casamento, para a família, que quando nós entendemos a palavra de Deus, que está lá em Salmo 127, que o Senhor precisa edificar a nossa casa, automaticamente, quando a gente toma essa decisão de mudança, porque decisão de mudança nunca vai ser fácil, mas é uma decisão que nós precisamos tomar se nós queremos viver algo novo na nossa vida, não tem jeito, não tem outro caminho. E foi algo que eu experimentei, que foi assim, virou a chave dentro do meu coração, né, no meu período de adolescência para a juventude, antes de conhecer a Amado, né? Mas foi algo que precisou acontecer na minha vida e foi muito importante. Eu louvo a Deus por isso. Só aproveitando que você falou conhecer a Amado, vocês se conheceram, vocês tinham quantos anos? Lembra? Eu tinha meus 18 para 19, eu ia para o exército, né? Eu ia servir, aí você fez uma oração, não deu certo, não serviu. Fala que eu orei para ele. Mas foi nessa fase de 18 para 19 anos. Ah, 18, 19. Bem jovem ainda, bem né? jovem, bem jovem, pouco tempo atrás. Entendi. Fala aí, Cauê. Opa, troquei de microfone agora. Mas amém. Então, a gente soube aí que essa é a sua história. E no que o senhor tocou o assunto da pastora Regiane, como que vocês se conheceram? Então, a pastora Regiane, ela foi algo muito maravilhoso assim, na minha vida. Meu Deus. Não é só porque ela está aqui, mas foi também um divisor de águas na minha vida, porque eu estava num relacionamento muito frustrado, relacionamento assim, de namoro, mas era um namoro que eu estava com uma pessoa já fazia quase 4 a 5 anos. Então, já estava tudo encaminhado para ser algo mais sério, né, para se tornar algo mais sério. Mas estava muito turbulento, muito frustrado, muito machucado, cheio de palavras, cheio de desconfianças, dúvidas, né? Então isso não é bom para o relacionamento. Isso mostra que o relacionamento, se começar assim, ele vai terminar de uma maneira, né? Vai começar de um jeito errado e vai terminar de um jeito errado, de uma maneira errada também. Então, eu não queria, chegou um ponto que eu orei a Deus e eu falei, Senhor, eu não quero, isso aí não está sendo bom para mim, não está sendo bom para outra pessoa, não quero isso para a minha vida. Só que eu não quero errar mais. Eu estava num ponto de decisão da minha vida que eu falei, Senhor, eu não quero errar mais. Uma próxima pessoa que eu conhecer, eu quero conhecer essa pessoa e já não pedir namoro, né? Mas eu quero casar, eu quero olhar para essa pessoa e já convidar, fazer um convite para essa pessoa, eu quero casar com você. E as coisas foram acontecendo. Automaticamente, quando eu fiz essa oração, as coisas no meu relacionamento anterior já foi se esfriando. De namoro, né? Não era uma coisa séria, era uma coisa de namoro.
Então as coisas já foi se esfriando, a pessoa já foi, né, decidindo o caminho dela, eu já fui trilhando o meu caminho. Então as coisas já foi se desvinculando. E nisso uma pessoa foi, né, aparecendo na igreja. Antes disso, nós tínhamos um encontro de jovem e adolescente. E nesse dia, o grupo de jovens da igreja aqui do Jardim Primavera ia apresentar o louvor lá na igreja onde a Regiane participava, no Vila Formosa. E nisso, teve lá o louvor, tudo, eu ministrei no dia o louvor, depois teve ali um salgadinho, né, um comes e bebe, uma confraternização no final, para a gente se conhecer. Aí eu fui lá... Salgadinho abençoado, hein? Ô, glória! Aí eu fui lá e ajudei a entregar, porque eu gosto disso, de servir, de ajudar, e no dia lá eu ajudei a entregar, servi a amada aqui, só que na época não estava focado em nem... Mas diz ela que no primeiro olhar lá ela se impactou. Amor à primeira vista. Sonhos proféticos, igual o apóstolo, né? Aí passou um tempo, os meus pais precisaram entregar a igreja aqui do Jardim Primavera. E foi feito um convite para o apóstolo Bretas assumir a igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Jardim Primavera. E eu tomei a decisão de permanecer, né? Eu já me identifiquei com o apóstolo, disse, não, vou ficar com esse cara aí, vou apoiar esse cara aí. Né? Na época eu tinha cabelo, né? Na época, cabelo. todos nós. Jovem ainda, né? Todos nós tínhamos cabelo. Então eu decidi ficar. E nisso que eu decidi ficar, né, nos primeiros cultos, a gente está ali ajudando, porque, né, eu morei aqui no Jardim Primavera 2 anos, então me identifiquei com esse bairro, um bairro maravilhoso de se trabalhar, as pessoas, né, que a gente convive no bairro, na comunidade, é um lugar muito abençoado, o Jardim Primavera. Então, decidi continuar aqui na obra, junto com o apóstolo Breza e a apóstola Beth. E nisso a Regiane veio junto com eles. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses. A Regiane, na época, ela foi a primeira membro que veio junto com a gente, né? Olha. Na época foi ela e a Patrícia. Isso. Só 2 pessoas que era da igreja Vila Formosa que foi Primavera. Já tinha algumas pessoas, né? Uhum. Mas ela foi a membro 001. 001. É, e pegando o 007 lembra, né, que estava, né? Então. Mas vamos lá. Aí a Regiane veio e foi assim, foi incrível. Eu falei, Senhor, eu creio que esse é o momento. E eu fiquei ali, né? Me aproximei da Regiane, conversando, amizade, nós fazendo trabalhos com jovem adolescente, evangelismo, nós estávamos juntos, marcha para Jesus, nós fomos, né? Era uma bênção. Então a gente estava trabalhando na igreja, no ministério. Na época eu dava aula de bateria na igreja, era muito gostoso. Então a gente está sempre ativo, sempre foi, graças a Deus, ativo na obra em ajudar a igreja. E nisso foi despertando entre a gente. Na época tinha o João Vitor, o Ivens e o João Vitor, né? Eles sempre nos ajudou assim, né? Sempre foram as pessoas que... Os adolescentes aqui foram... os adolescentes que, né, ia juntando, e isso foi despertando no nosso coração, né? Até o momento que eu tive a coragem de chegar e conversar com ela, falar com ela, eu gosto muito de você, né? Eu quero casar com você. Eu já soltei isso para ela, porque eu senti que era ela mesmo, eu estava orando, estava jejuando para isso, né? Então não foi algo assim que... foi só emoção, não, teve oração, teve jejum, teve busca, porque foi uma decisão que Deus tocou no meu coração. Eu não quero errar mais, sabe? E a gente começou com uma amizade também, que eu Isso. acho que é muito importante, né? Para os casais aí que estão começando, né? Eu acho que se ele não serve para ser meu amigo, ele não serve para ser meu marido. Né? Então a gente começou a gente ficou 1 ano sendo só amigos e orando, pedindo para que Deus confirmasse no nosso coração se era isso mesmo que ele queria, porque a gente já participava de ministério e a gente entende a responsabilidade que tem o altar, que confusão de sentimento, porque ele já tocava, ministrava, eu ajudava no louvor. Então, confusão de sentimento atrapalha, né, se a gente não souber administrar isso. Então, a gente pedia para Deus não confundir os nossos sentimentos, que fosse da vontade dele, não da nossa, mas que tudo fosse acontecendo de acordo com o que ele queria, né? E aí foi tudo numa linda amizade, e a gente é amigo até hoje,
E aí a gente começou essa amizade, orou, e Deus foi confirmando, graças a Deus, né, mãe? Amém. E eu falei para Deus também assim, que eu não queria um namorado, eu queria um marido. Queria que ele me pedisse em casamento, mas Samuel não sabia disso. Não. Eu tinha falado isso para Deus. E aí ele realmente, ele não me pediu nem em namoro. Ele me pediu em casamento, e aí a gente, né, amor, foi caminhando, né? Graças a Deus. Uma coisa aí que vocês falaram que eu acho interessante, é assim, igual vocês falaram, né? Estava na igreja e tinha amizade, né? Estavam no ministério. Eu lembro que eu e a Beth também, na nossa época lá mais antiga, a gente já estava trabalhando na igreja, eram jovens, eu via assim muito esse temor dos jovens, né? Era assim, não tinha gente ficando com um monte de gente, não, era assim, se você arrumasse um namorado, uma namorada na igreja, dificilmente era para namorar e não dar em nada. Geralmente era, pelo menos uns 20, 30 anos atrás, sempre, e muito tempo também foi assim. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês estão trabalhando aqui na igreja com casais. Que conselho vocês dariam, por exemplo, a gente vê essa nova geração aí, que o pessoal acho que é bem, eu não sei se é diferente, ou nós que era diferente, ou eles são diferentes. Eu acho que vocês que era diferente, hein? Nós que era diferente, né, Cauê? Mas assim, vocês acreditam que essas coisas assim, parece tradicional, mas não é, né? Algo assim, que eu acredito que era o certo, namorar, estar na igreja, casar. Então, o que vocês aconselham para os jovens, para essa geração nova aí, em relação a casamento? Eles têm que ter um tempo, existe um tempo, eu vejo assim, o pessoal nem se conhece e já está junto. Então, o que vocês falam assim, como que deveria ser um modelo cristão de namoro, noivado, casamento? Tem que ter um tempo, tem uma regra, o que pode ser feito? Igual você falou, né? Tem que se conhecer. O que vocês aconselhariam hoje para essa geração aí? Eu acho que tem que ter um tempo, sim. É muito importante você conhecer a pessoa, porque claro que você, depois que você casa, você está convivendo todos os dias, é totalmente diferente. Só que tem muita coisa que você conhece já da pessoa, nesse tempo que você teve com a pessoa, que você conhece, depois que você casa, você vai aprender, saber lidar com isso com mais facilidade do que se você não conhecesse nada da pessoa. Então, eu acho que isso não é regra, não. Eu também acho que isso não é quadrado. Eu acho que isso é fundamento. Eu acho que tem que ter um tempo, sim. Os jovens, hoje em dia, precisam ter mais temor de Deus, temor a Deus mesmo. Tem que ter um tempo para conhecer, saber se é isso mesmo que a pessoa quer, né? Porque não é... Hoje, a gente... 12 anos casados, 16 anos juntos. Então, a gente entende uma coisa, não é emoção. É razão. Porque se for emoção, na primeira dificuldade financeira, vai cada um para um lado, não sabe administrar financeiramente, não sabe administrar os sentimentos de perda, porque no casamento você passa por várias situações. Perde mãe, perde pai, o outro perde mãe, o outro perde pai, o outro tem que fazer cirurgia, o outro engorda, o outro emagrece, o outro não sei o quê. Se você não tiver se não tiver na razão ali, tiver só na emoção, você não suporta. Então, eu acho que tem que ser uma coisa bem decidida. Eu aconselho a minha filha, eu falo para ela, eu falo, ó, tem que ter um tempo, tem que conhecer a família, é importante também, sabe? Para conseguir lidar com mais maturidade quando casar. Não estou falando que se a pessoa não conheceu, toda regra tem a sua exceção. Pode dar certo, mas que nem o pastor falou, o que começa errado tem 100% de chance de dar errado. Então, é melhor a gente começar, sabe, de um jeito mais correto, mais maduro. Eu acho que tem que ter maturidade. Outra coisa importante também, que a gente vê no lado profissional, existe todo um processo, né? A pessoa estuda, faz uma faculdade, se prepara para aquilo, para ter um ótimo currículo, para entrar numa empresa, para ganhar bem, para ter um sucesso. Porque na vida emocional, às vezes, é tudo atropelado, é tudo diferente, né? Então, eu acho que o relacionamento, namoro, noivado, casamento, ele tem o seu tempo, ele tem seu período para ter um bom resultado no final. Então, vale a pena, sim, como a minha esposa falou, existem situações, hábitos que a pessoa carrega no seu dia a dia, que no casamento isso vai aflorar. Então, se a pessoa não começar, igual quando eu conheci a Regiane, eu percebi o guarda-roupa dela.
o guarda-roupa dela, quando nós nos conhecemos, não era tão organizado. Falei assim, ó, e eu já sou um pouco mais organizado na questão de guarda-roupa, passar roupa, colocar tudo dobradinho. E eu já gosto e faço isso. É uma coisa que eu faço. Aí eu falei assim, puxa vida, ó, isso aí eu tenho que... Antes, isso conhecendo a Regiane, a mãe, o pai, ajudava lá, tudo, a Regiane, e eu já percebendo essas coisas, já vendo essas coisas, porque é uma pessoa que vai estar comigo a vida toda, para sempre. Amém. Para sempre, né? Então, são coisas que a gente precisa ver, precisa olhar, analisar, não é só emoção, é razão. Hoje, graças a Deus, o guarda-roupa dela está bem mais organizado, tudo certinho, mas são coisas que a gente tem que parar para pensar. Essa juventude, ela está sendo muito machucada, muito ferida. Nós vemos, infelizmente, tantas mortes, tanta violência dentro de casa, que as pessoas não estão sabendo lidar uma com a outra em meio à pandemia. Até mesmo antes da pandemia já tinha muita violência dentro de casa. Então são pessoas que muitas vezes não respeitaram o seu processo de relacionamento, não respeitaram o seu processo de vida, de caminho, e atropelaram tudo isso. Então vale a pena sim esperar, vale a pena orar, consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão, principalmente na área de relacionamento, de aliança, que é muito importante. Porque a Bíblia ela nos ensina que tem um tempo para tudo, né? Então é tão lindo quando a gente lê. É lindo você ler lá, tem tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Mas para a gente viver isso na prática, a gente precisa ter maturidade para entender que tem um tempo certo para tudo. Então, no relacionamento, para construir uma família abençoada, para ter um casamento abençoado, tem que ser tudo no tempinho certo, né? Então... Amém. Antes do Cauê fazer a próxima pergunta aqui, queria mandar um abraço para o pessoal que está participando com a gente aqui. O pessoal, a né? Luciana, né? Vamos mandar um abraço aqui, Cauê, para a Luciana. Quem mais? Uma Graça Maria. Pastora Renata. Renata Lúcia. Adriane também, um abraço, Adriane. Regiane Pereira. Ah, não, Regiane está aqui. Amém. Gente, vocês que estão aí participando com a gente, muito obrigado aí pela sua participação aí. Fica firme aí até o final. Isso aí, bom? Gente. Porque vai ter coisa bacana aqui. Eles vão também dar um testemunho aqui muito forte, né? Daquilo que eles passaram, né? E ao pastor Roberto. Fala, pai, como é que tu tá? Roberto Morato, graça e paz, grande abraço. Júlio Henrique também, Deus abençoe. Um abraço, Júlio Henrique. Tem mais alguém aí? Manda um amém aí, um alô. Um graça e paz. Obrigado aí por vocês estar com a gente aí, tá bom, gente? Amém. Vamos lá. Próxima pergunta aí, Cauê. Tá, vamos continuar. Então, certo, vocês falaram sobre o convívio do casal, né? E em meio à pandemia, que a gente pôde ver bastante homicídio, bastante divórcio de casais. Então, vocês acreditam que a pandemia, com o convívio, como o homem é diferente da mulher, uns têm um hábito que o outro não tem. Então, vocês acham que quais seriam os principais motivos para essas ocorrências que teve? Vai, eu vou. Então, que eu acho muito interessante, que muitas pessoas, infelizmente, pelo ativismo, tanta coisa, trabalho, fica pouco tempo em casa, e aconteceu a pandemia justamente para a pessoa ficar em casa, cuidar da família, e as pessoas, infelizmente, não entenderam isso. Então, quando sentiram a realidade de estar em casa, sentiram a realidade de cuidar da família, de dar atenção, infelizmente, andaram tanto tempo com uma máscara, andaram tanto tempo. Isso eu falo, não posso falar que todo mundo foi assim, mas algumas pessoas, infelizmente, a característica foi essa, que viveram uma máscara e uma falsidade tanto tempo, sabendo cuidar tão bem de pessoas lá fora, sabendo lidar, sabendo conversar, sabendo dialogar com pessoas tão bem do lado de fora, e quando entraram para dentro de casa se tornaram, infelizmente, brutos com a esposa, com a família, e as pessoas entraram numa ansiedade, no nervosismo e perderam o equilíbrio. A palavra de Deus diz que a mulher santa santifica a sua casa, o homem santo santifica a sua casa pelo convívio. É o dia a dia que nós somos santificados, é o dia a dia que nós somos fortalecidos. E além de uma vida espiritual, isso é a humanidade, de cuidar bem um do outro, de cuidar bem de uma pessoa que lutou pelos seus filhos,
Tem muitas pessoas que lutaram juntos, trabalhando para poder construir uma casa, para ter um carro, para ter uma vida melhor. Aí no momento de dificuldade, no momento de dor, é como a Regiane diz, tudo é um fundamento. Se aquele fundamento, né, até a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que diz lá os dois fundamentos. Se a pessoa começou a sua história edificando a sua casa na areia, a chuva vai vir, a tempestade vai vir, o vento impetuoso vai vir, e a queda vai ser muito grande. Mas também tem o outro lado, que a pessoa que ouve e pratica a palavra, ouve e pratica, vai também vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir o vento impetuoso, vai vir a mesma proporção de dificuldade que veio para uma pessoa que não pratica, que edificou sua casa na areia, vai vir a mesma proporção a pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha, que entende que Cristo é o fundamento para tudo isso. Então eu vejo que muitas pessoas identificaram nessa pandemia, identificaram na situação que nós vivemos, que a sua casa, aparentemente bonita e organizada, ela estava edificada sobre uma areia, ela estava edificada sobre sem fundamento, onde infelizmente o lado de fora estava sendo muito mais priorizado do que o lado de dentro, que é a nossa casa, que é a nossa família. E a Regiane fala algo muito interessante, que é o quê? O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nosso lugar de paz precisa ser a nossa casa. Isso precisa, eu trabalho, graças a Deus tenho trabalhado bastante, mas quando eu chego em casa, eu sei que eu abro o portão, eu vou ali dar um abraço na minha cachorra, que me recebe ali, né, na Luna, vou ali, converso um pouco com ela, entro pra Você é Luna? É Luna. É o nome da minha gata também. Aí, ó. Vou ali e converso com a Luna, entro para dentro de casa. Na hora que eu entro para dentro de casa, a primeira sensação é essa: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque agora eu entro no ambiente de paz. Muito obrigado, porque agora eu entro no ambiente de tranquilidade. Só que muitas pessoas, infelizmente, vivem ao contrário. Elas saem de casa porque lá na rua ela acha que vai ter um ambiente de paz, de tranquilidade, e dentro de casa é um momento de luta, de guerra. Então, eu não posso falar que é só o homem ou que é só a mulher, porque o casamento é o papel. O marido, ele tem o seu papel, a esposa, ela tem o seu papel. E se nós invertemos essa questão de cada um fazer o seu papel, vai sobrecarregar. Vai sobrecarregar o marido, vai sobrecarregar a esposa, automaticamente transfere isso para os filhos, e fica todo mundo sobrecarregado, e realmente a casa que era para ser um ambiente de paz, vira um ambiente de homem e mulher bomba. Já que a qualquer momento, um puxãozinho ou uma faísca pode explodir, e infelizmente são situações que nós estamos vendo todos os dias na televisão. Isso pode mudar? Pode mudar, só que eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade como marido, eu me cobro por isso. Isso exige muito de mim, né? Isso desde da minha juventude, que faz pouco tempo, né? Tomei a segunda dose agora, então faz pouco tempo. Então, e eu me cobro por causa disso, porque eu tenho uma responsabilidade como marido, eu tenho uma responsabilidade, né, como esposo, como pai, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade como pastor, né, de não cuidar só de ovelhas dentro da igreja, mas eu tenho ovelhas dentro de casa. Então eu tenho uma responsabilidade. Então o Espírito Santo de Deus me cobra muito para isso, para que eu possa fazer o meu papel corretamente e não sobrecarregar minha esposa. E passa a palavra. Sobre a pandemia, o convívio. Eu acho que essa pandemia ela veio também para mostrar muito isso, sabe? Que a gente tem que cuidar dentro da nossa casa, cuidar da nossa família, que é o mais importante. Eu creio que se a nossa família está bem, se a gente está bem, cara, tudo flui. É natural, você não precisa forçar nada, sabe? Flui. E lá em casa também eu me cobro muito. Às vezes eu estou aconselhando alguém pelo WhatsApp e tudo, aí a Esther fala assim: ah, mãe, você está aconselhando, você é pastora. Aí eu paro tudo e eu falo assim: eu quero ser sua pastora. É sua pastora que eu quero ser. Para mim, o mais importante é ser sua pastora. Porque a gente entende que a nossa casa é o nosso primeiro ministério. Então, tem que estar bem em casa. E eu vi que essa pandemia ela veio mostrar isso, para a gente cuidar de casa, sabe? Cuidar das pessoas de casa. Então, é isso. Amém. Que benção, né? Deixa eu só mandar vamos continuar aqui. Chegou mais gente aí. Agradecendo o pessoal aqui, ó. Ó, abraço para a família toda aí.
a Luciana, a Letícia, né? Um abraço para a Lívia, Mamãe, Elinho, Enzo, o Rubens, a Yolanda também está participando, Deus abençoe. glória a Um abraço Deus. para o Gelson Campos, a Zilda, Felipe Souza aqui, que acabou de entrar. Felipe Souza, abraço para você. A Josi da Silva Ribeiro, é sua mãe? É, minha mãe. Ah, que benção, hein? Parabéns. Um abraço aí, Felipe Souza e todos vocês que estão participando aí com a gente. Fica firme aí que tem coisa boa ainda aí, tá Isso bom? mesmo. Hoje, o podcast aqui com o pastor Samuel e a pastora Regiane, que são responsáveis aqui pelo Ministério de Casais, né, do Ministério Apostólico Profético Manancial. Vocês falaram, né, sobre essa questão da família, que é, né, a prioridade, a casa, isso é fundamental, né? Agora, eu gostaria de falar algo com vocês. Se vocês pudessem falar sobre isso. Sobre o trabalho pastoral. O que vocês entendem, assim, ser, não é que é ser, é um dom, né? É um dom pastoral. Então, a gente sabe que o pastor e a pastora é aqueles que cuidam de ovelhas, né? Que tem que estar ali atendendo, estando próximo, estando fazendo essa obra. Eu queria que vocês falassem também dessa, como que pode ser feito e como que vocês se sentem nessa questão assim, temos que cuidar da nossa casa, nossa família, mas tem pessoas também para a gente que tem que dar conta de tudo. Então, não é um fardo pesado, porque o que Deus dá não tem fardo, é com amor, com alegria. Mas essa situação, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho que cuidar da minha casa. Só a casa já tem milhões de coisas para fazer. Então eu queria que vocês passassem isso também, essa responsabilidade de lideranças que tem que cuidar da sua própria casa, tem que estar bem, mas ele tem que também ajudar as outras casas. O que vocês falam sobre isso? Com certeza. Então, eu acredito, como o senhor falou, não é nada pesado. Eu acredito que o nosso bom exemplo, o nosso bom costume dentro de casa, isso vai nos dar bagagem, isso vai nos dar força para orientar outros casais, para orientar outras famílias e cuidar de outras famílias pelo bom exemplo que nós exercemos dentro de casa. Pelo bom exemplo que, pela nossa busca, intercessão, oração, toda terça-feira, quando essa oportunidade que nós tivemos, né, da programação da rádio, né, Casais Debaixo da Graça, toda terça-feira o Espírito Santo já coloca uma palavra nova no nosso coração, um tema novo. Então isso nos dá bagagem, a nossa experiência de vida com Deus, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, nos dá bagagem de cuidar da nossa casa e também de ter o nosso trabalho, ter o nosso dia a dia. A Regiane fica em casa, cuida de casa, aconselha, às vezes pelo celular, às vezes a gente consegue fazer uma visita ou outra. Tudo isso a gente consegue fazer e está em equilíbrio, porque a gente entende que a bagagem que o Senhor nos dá diariamente, a nossa busca diariamente, nos impulsiona a fazer, né? Lógico que a gente não consegue estar presente em todos os lugares. A gente gostaria muito de fazer mais visita, a gente gostaria muito de poder estar mais presente na obra, mas acredito que tudo que é possível para a gente fazer, a gente está conseguindo fazer, vem daquilo que você consegue impulsionar do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus. Isso nos impulsiona a avançar, porque se a gente olhar para o desânimo, se a gente olhar para o cansaço, como o apóstolo falou agora, se a gente olhar para a nossa casa, que tem milhões de coisas para fazer todos os dias, igual hoje eu estava olhando para o quintal, puxa vida, 3 dias atrás eu lavei o quintal e precisa lavar de novo, precisa limpar de novo, precisa cuidar de novo. Então, nós precisamos entender, né, as pessoas que talvez tenham um ministério, tenham um chamado, que existem coisas que nós precisamos priorizar, sim, mas existe um equilíbrio para tudo isso. A palavra de Deus, até, né, falando sobre o fruto do Espírito, fala sobre o domínio próprio. Então, existem coisas na nossa vida que eu preciso colocar em equilíbrio, preciso colocar em prioridade, né? Nós temos chamado, precisamos avançar com casais, com família, com o ministério, com a nossa casa, mas tudo isso vem do relacionamento.
Se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, automaticamente o Espírito Santo nos renova e nos impulsiona automaticamente a cuidar, não por aquilo que você vai inventar, mas cuidar pela bagagem de experiência que Deus está te dando. Pessoas que você aconselha, automaticamente as pessoas aparecem. Hoje eu precisei ficar até as 10 da manhã no serviço. Eu trabalhei num outro turno que são pessoas novas. Mas foi batata, comecei a trabalhar com uma pessoa e ele falou assim, você é crente, né? Então, rapaz, estou passando por isso, por aquilo. Automaticamente a pessoa começa a desabafar. A pessoa se aproxima, né? A pessoa se aproxima. E eu começo, e ela não se aproxima em vão. Eu nunca tinha visto aquele menino. Mas é por causa da luz, né? Você tem uma luz, as pessoas que são de Cristo têm uma luz e atrai, né? Atrai, ela começou a puxar assunto. E eu fui só concordando, às vezes balançando a cabeça, que eu estava, né? A gente estava trabalhando. E muitas vezes não dá para dar, né? Sentar com a pessoa e falar assim, vamos orar agora, querido, vamos sentar, vamos parar tudo que a gente está fazendo. Não dá, no ambiente de trabalho não dá para fazer isso. Mas eu percebi que foi justamente isso, que o nosso relacionamento, até eu quero dar um exemplo de Davi. Davi, antes dele enfrentar o gigante, ele já tinha experiência de vida de enfrentar o urso e o leão dentro de casa, assim, né? No ambiente dele, né? No dia a dia dele. Então, quando ele percebeu que aquele incircunciso estava se levantando contra o exército do Deus vivo, ele se indignou, porque ele tinha uma bagagem dentro de casa, ele tinha uma experiência de vida dentro de casa. Então, quando ele foi viver algo novo lá fora, para ele foi fácil. Então, na nossa vida não pode ser diferente. Aquilo que eu vivo dentro de casa, talvez, né, os leões e os ursos que eu estou enfrentando dentro de casa, isso vai me dar bagagem para enfrentar os gigantes que vão se levantar fora, lá, né, no nosso dia a dia, lá fora, no ministério. Porque muitas pessoas acham que estar dentro da igreja você não enfrenta luta ou dificuldade. Você enfrenta luta e dificuldade. É o mundo espiritual ativo. Nós não podemos vacilar. Nós estamos vivendo situações espirituais que nós não podemos vacilar. Nós não podemos ficar desraigado da igreja. É isso que as pessoas precisam entender. Nós estamos vivendo situações ativas no mundo espiritual que nós precisamos despertar. A palavra de Deus diz que é um leão que ele está bramando a quem possa tragar. Então, Satanás, ele não brinca, ele não tem tempo de descanso. Nós dormimos, nós descansamos, nós tiramos um período de descanso. Satanás, ele não brinca, ele não descansa. Ele investe contra a nossa vida. Ele investe, o investimento dele é para matar, é para roubar e é para destruir. Ele não vem para brincar. Então nós precisamos nos posicionar e entender que o nosso chamado, ele não depende do meu tempo, do seu tempo, mas ele depende do nosso relacionamento com Deus dentro de casa. Essa pegou, hein? Né? Não depende do nosso tempo, se eu tenho tempo ou não, mas se eu tenho relacionamento com Deus dentro de casa, intimidade com Deus dentro de casa, o tempo, as coisas, sabe, o meu dia a dia vai me proporcionar que eu consiga resolver, que eu consiga estar nesses lugares com essas pessoas e deixar fluir aquilo que Deus tem que fazer. E entrando nisso aí que você está falando, eu vivi uma experiência também porque assim, é aquilo que ele está falando, quando a gente chega perto de Deus, as pessoas elas são atraídas, é uma coisa que a gente não consegue explicar muito em palavras. Mas eu fui fazer a sobrancelha numa mulher que eu tinha visto no Facebook, assim, normal. Falei, vou lá fazer a sobrancelha, ela faz bem feito, não sei o quê. O primeiro dia que eu cheguei lá para fazer, a mulher já me recebeu chorando, com problema no casamento. Aí começou a conversar, aí eu conversei com ela, aí eu orei com ela, tudo bem, beleza. Aí deu uma melhorada e não sei o quê. Aí depois, da segunda vez que eu fui também, aí ela com outro problema, com uma outra coisa. Aí ela foi chorar. Aí ela falou assim para mim, nossa, mas tem alguma coisa diferente, porque toda vez que você vem aqui, acontece alguma coisa e você tá para vir e aí tem que orar toda vez. Então é muito espiritual mesmo, vai convergendo. Mesmo que você não queira, se você tem um chamado, mesmo que você não queira, sabe? Isso vai convergendo, as pessoas vão vendo a luz de Cristo em você e você tem que ir lá e tem que fazer. Pode estar aqui no quatro paredes, pode estar fora, mas eu acho que eu aprendi, isso aí que você está falando é interessante, que eu aprendi algo assim que é muito bacana. Por exemplo, quando a gente está no ministério, né, na igreja, a gente está com Cristo. Só que a gente chega a um ponto que nós nos tornamos sacerdotes. A Bíblia fala, né, que nós somos
sacerdotes, uma nação santa, um povo escolhido, um sacerdócio real. Então, qual que é o papel do sacerdócio? As pessoas chegavam até ele, traziam seus problemas para o sacerdote subir e entregar. É, muito forte. Então, o que acontece? Se você tem um ministério sacerdotal, as pessoas se aproximam de você, não é para você julgar, Não. não é para você chegar e falar assim, por exemplo, alguém conta o problema de um casal, aí se você não tem maturidade, você chega lá e fala assim, para amiga ou para amigo, ó, tá vendo? O marido tá assim, Já mulher, queima, já queima o casal. Mas não é isso. Quando a gente tem maturidade, o ministério sacerdotal é o seguinte, você se aproxima de Cristo e as pessoas se aproximam de você, né? Aí o que acontece? A pessoa chega e começa a contar um monte de problema, aí você tem aquela luz, ó, vou subir na presença e vou entregar para Deus aquele problema, e aí é onde você vai ajudar aquela pessoa. Então isso é muito interessante. Muito interessante. Deixa eu só mandar um abraço aqui, eu falei da família aqui da Luciana, eu acho que eu não falei o nome da dona Rosa, a irmã Rosa. Um abraço, irmã Rosa, também participando com a gente aí. Glória a Deus. Vai lá, Cauê. Vai Mais lá. uma. Uma pergunta, né? Eu tô muito tempo sendo ouvinte aqui. Mas amém. Então, como a gente pode pegar de experiência, assim, até que está na Bíblia, que a gente vê que o primeiro casal foi Adão e Eva, né? Lá no paraíso. Então, aí a gente vê vários casais na Bíblia, vê histórias de, como se vê, Abraão e Sara, né? A gente vê José e Maria. E sobre a Bíblia a gente pega uma base no casamento, do namoro, sobre tudo isso, né? E... Nossa, tá meio alto isso aí, hein? E eu queria falar para vocês, vocês comentar assim, mais ou menos assim, que casal que vocês se inspiram na Bíblia? Um casal que inspira vocês dois, assim. Ó, eu gosto muito desse cara. A paciência, né? Esse homem, o Jó, ele foi muito interessante pelo trabalho de vida, as percas que ele teve, a experiência que ele teve com a esposa, que eu entendo também o que a esposa, eu não menciono o nome dela ali, talvez as pessoas mais estudiosas possam até descobrir a raiz e o nome, mas eu acho muito interessante a história que ele teve de perseverança, né? E Deus, né, ter mencionado a vida de Jó, olha lá, contempla a vida do meu filho Jó, e Satanás ter tentado ali ludibriar de alguma forma e tentar a vida de Jó de alguma forma. Só que esse cara, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu tudo. Ele ficou com a sua saúde, assim, diz o texto, com um caco de telha se coçando. Tem muitas coisas que pode ter acontecido com Jó fisicamente, né, o psicológico dele mexeu em muito. Só que ele perseverou firme em Deus. Ele declarou, olha, agora eu não, conheço Deus somente de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de com ele andar. Então essa experiência, isso mexe muito comigo. Isso, é uma das coisas que eu tento carregar para minha vida. E ele foi um cara tão perseverante que mesmo ouvindo a esposa falar, amaldiçoa esse Deus e morre, dá um fim nisso. Eu vejo assim que a situação que aquela mulher também estava psicologicamente, de ver o esposo, poxa vida, eles tiveram tantos filhos juntos, construíram, como eu disse aqui antes, construíram tantas coisas juntos, e agora ela estava vendo a decadência dele fisicamente, né? Talvez espiritualmente não, mas fisicamente ela estava olhando ali e vendo que o esposo estava de mal a pior. Poxa, não tem mais solução. Eu não aguento ver o meu esposo sofrer, eu não aguento, né? Nós passamos uma situação, não comparado com a de Jó, mas nós passamos uma situação, né, em casa, que aí a Giane, devido à operação, né, que deu algumas reações, e a gente estava assim, eu olhava, intercedia pela mim, assim, eu não aceito, pai, não aceito isso. E voltando na história de Jó, ele não aceitou aquela palavra de amaldiçoar o Senhor Deus eterno, e morrer, e ele repreendeu a esposa, falou assim, cala sua boca, você aceita o sim de Deus e o não de Deus você não aceita, o posicionamento dele espiritual de relacionamento estava intacto, mesmo que fisicamente ele estava sendo
abalado por algumas coisas, mas, sabe, ele estava intacto na sua fé com Deus. E passou o teste, né? Ele passou por aquele teste, e o Senhor restaurou tudo na vida dele com a mesma mulher. Sabe, ele teve os filhos novamente, ele teve seus bens, ele teve, né, a sua vida com Deus. Então, para mim, isso aí é uma experiência, é um exemplo bíblico de relacionamento que eu acho tremendo, eu acho maravilhoso. E lá em Gênesis, Adão e Eva, eu acho maravilhoso a frase que Deus falou para aquele momento ali, né? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que esse cara fique sozinho, não. Esse cara vai fazer alguma burrada aí, não é bom. Então vamos formar aí uma ajudadora, uma auxiliadora. O tanto que a auxiliadora, no original da palavra, diz que é um radar. E realmente a mulher é um radar, ela observa coisas que muitas vezes nós não observamos e precisamos dar ouvido, dar atenção. Mas eu acho muito interessante a palavra de Deus que diz que é osso do meu osso. Então é algo muito sério, é uma instituição, né, um casamento, uma vida matrimonial que foi criada lá no início, né, com o objetivo de nós sermos uma família e de nós honrarmos o Senhor, de nós voltarmos, né, rendendo tudo isso para o Senhor. Outro casal que eu não aconselho, né, um casal de bom exemplo, que nós falamos aqui, agora um casal de mau exemplo, que foi Ananias e Safira. Né, um casal que Ananias, a Safira fala de precioso e Ananias fala de gracioso. Então, um casal que aparentemente era um casal abençoado, mas um casal que não tinha princípio. E esse princípio matou o casal. Essa falta de princípio, essa quebra de princípio em Deus, essa quebra de ouvir a Deus. É um casal que tinha ali o apóstolo Pedro, que tinha ali experiência, que tinha ali convívio com a igreja primitiva, estavam debaixo de direcionamento, tudo que vocês tiverem de bens, vocês venderam, tragam para o altar e isso nós vamos distribuir. E eles quebraram o princípio. Então, um casal que deram um mau exemplo na Bíblia, infelizmente, foi um casal que tinha tudo para prosperar, tudo para ser bênção. Até o nome do casal, o significado do nome do casal era maravilhoso, era bênção, né? Precioso, a preciosa, né, que é a Safira, e o gracioso, que é o Ananias. Mas, pela quebra de princípio, deram um mau exemplo e foram fulminados ali. Então, existem casais na Bíblia que deram ótimos exemplos, tem pais na Bíblia que deram ótimos exemplos, mas também tem pessoas que não conseguiram ouvir a Deus e deram voz para sua carnalidade, infelizmente. Nós temos também, né, o sacerdote ali, Eli, que infelizmente Ofni e Finéias, ele não conseguiu ter voz para repreender os seus filhos, e os filhos prevaricaram, falharam, erraram, e o Senhor finalizou a semente. Essa semente não vai procriar mais, não vai ter descendência, né, nem de Ofni, nem de Finéias, por causa da desobediência, infelizmente, do sacerdote Eli. Então, são coisas que na Bíblia nós precisamos dar atenção, né, para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Qual é o bom exemplo que eu tenho extraído para a minha vida? Né? Isso é muito importante. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Eu tenho uma questão aqui para falar com vocês, mas primeiro vamos agradecer aqui o pessoal, né? Mais uma vez aqui a dona Rosa, a irmã Rosa, a Neide Pereira, tá ouvindo? Um abraço, dona Neide, irmã Neide também. O pessoal tá firme aí. E o Jefferson Jacó e a Gisele Ribeiro. Jefferson. Deus abençoe, abraço para vocês. E o Felipe está falando aqui, vocês estão devendo uma visita para nós aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Nós vamos sim, Felipe. Chega nessa terra aí, hein? Vamos lá. Amém. A Cássia entrou Cássia também, Castellari, Glória. Um abraço para Cássia, o Júlio. Estão ligadinhos aí. Deus abençoe. Amém. O Felipe falou para ir em Uberlândia, gente. Já tem o convite aí. Amém, vamos sim. Esse casal adora Uber, né? Então tá bom. Gente, eu queria que vocês pudessem compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo a gente. Eu acredito que aqueles que vão ver esse podcast, que é muito importante o testemunho. Eu acredito que algo que passou recente para vocês, e aconteceu, foi
a questão do nascimento do Vitor, né? E teve coisas que ficaram marcadas, né? E hoje, graças a Deus, ele está bem, né? Já completou um ano, né? Um ano. E eu queria que vocês falassem aquele período em que vocês ficaram sabendo a notícia, que o médico falou, vai ter algum probleminha que tem que resolver, aí vocês foram lá para no hospital em São Paulo. Então, eu queria que vocês falassem assim um pouquinho sobre isso daí, sobre do nascimento até agora, os testemunhos que vocês têm para contar. Então, o Victor, ele é um presente de Deus na nossa vida, né? Antes da gente se casar, aquele período do namoro em que a gente orou, Deus já estava falando com a gente que a gente ia se casar e que seriam 2 filhos. Só que nós deixamos o tempo passando, o tempo passa muito rápido, a gente acabou se esquecendo do segundo filho. Mas quando Deus ele tem uma promessa na nossa vida, ele não se esquece daquilo que ele prometeu, né? Amém. Então, o Victor, ele é isso para a gente. Ele é uma promessa que Deus cumpriu para mostrar para a gente que mesmo que a gente se esqueça daquilo que ele tem para nós, ele não se esquece de nós. Amém. E o Victor, ele sempre foi muito próspero, desde o ventre. Eu sempre ganhei muita coisa para o Victor. Então, eu sempre falei, né, amor? Eu falei assim, nossa, o Victor é muito próspero. Então, foi uma gravidez totalmente tranquila. Né? A gente estava tranquilo, eu fiz todos os exames e estava tudo certo, tudo tranquilo. E quando foi com 33 semanas, a doutora falou assim, olha, ele está com restrição de crescimento, com 33 semanas. Aí ela falou assim, vamos fazer o parto, porque ele não está crescendo. Só que naquele momento eu senti no meu coração que não era para fazer. Aí eu falei para o doutor, falei assim, não, doutor, a gente não vai fazer, está muito pequeno ainda. Vamos esperar mais uma semana para ver se ele cresce. Aí esperou uma semana, ele cresceu, ele engordou umas 300 gramas e cresceu. Aí o doutor, falei, aí toda semana eu estava fazendo ultrassom. Aí ele esperou mais uma semana, aí foi para 34 semanas, 35 semanas ele cresceu de novo, 36 semanas ele cresceu pouco. Aí o doutor falou assim, então agora eu acho que está na hora de fazer o parto, porque agora ele ganhou pouquíssimo peso e não está bom dentro do útero mais para ele. Aí eu já fiquei, né, com o coração assim, porque a gente que é mãe, né, então eu já fiquei com o coração bem apertado, né. Mas eu sempre soube que tudo estava no controle de Deus. Aí quando fez o parto, tudo, eu vi o Victor, ele chorou um pouquinho, Samuel estava presente, e aí já tiraram o Victor de perto. Aí eu fui ver o Victor no outro dia. Então, até então, outro dia, eu não sabia nada do que tinha acontecido. Eu achava tudo estranho, mas ainda estava lá me recuperando com dor, porque a Esther, quando a Esther nasceu, ela foi para o quarto comigo, na mesma hora. Então, do Victor foi tudo diferente. Aí, fui ver o Victor no outro dia. Quando eu vi o Victor, a médica foi lá, né, me chamar, foi levar eu e o Samuel lá. Quando eu vi, ele já estava dentro da incubadora e ele estava entubado já, e eu não sabia de nada o que estava acontecendo, né? Aí eu olhei assim, eu não conseguia, eu fiquei tão em choque assim, que eu não conseguia nem enxergar, eu não lembrava nem do rosto dele, como é que ele era. Eu falava para o Samuel assim, amor, cadê ele, cadê ele? Aí o Samuel falou assim, tá ali, amor, é ele. Quando eu vi, gente, foi um susto enorme. Só que a gente ainda não entendia direito o que estava acontecendo. Eu fiquei uns 5 dias, assim, em choque mesmo, sem entender o que estava acontecendo. Aí os médicos chamou a gente, e aí a médica falou assim, tinha psicólogos, os médicos e tal, né? Aí foi passar o boletim, aí falou várias coisas. Falou assim, olha, o seu filho, ele tem muitos problemas, a gente está achando que ele tem uma síndrome, porque o Victor está com uma diferença nas articulações, e a gente está fazendo vários exames, vamos fazer um mapeamento genético. Ele tem muitos problemas. O médico falou desse jeito. E eu ficava quieto o tempo todo. E aí ele falou assim, só que o mais grave do seu filho, ele tem um probleminha na aorta, chama coactação da aorta, e isso é muito grave, ele precisa ser operado urgente. Só que a gente ainda vai fazer mais um exame para confirmar. Foi aí que a gente conseguiu avisar as pessoas, né, que até os apóstolos, a família, né, que estava acontecendo, porque até então a gente também não entendia direito, né. Aí fez o exame, aí com 7 dias o doutor falou assim, olha, ele tem que ser operado com urgência, e realmente as nossas suspeitas são essas, e vocês precisam arrumar as coisas de vocês, e a gente vai pedir uma transferência para São Paulo, então como é urgente, vocês
fica tudo pronto. Aí a gente veio para casa, com o coração assim, despedaçado, arrasado mesmo, os dois, de chegar em casa, de olhar para a Esther sofreu muito também. E aí a gente chegou em casa, arrumando mala, e a gente sem a cabeça ainda totalmente, sabe, perdida, e arrumando mala, e arrumando, e eu pensava, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não tem dinheiro para ficar lá, onde que a gente vai ficar? Porque a gente não tinha mesmo, não tinha nada. Mas Deus, ele é provedor, supre todas as necessidades. E aí a gente conseguiu, as pessoas ofertaram na nossa vida, a igreja, umas amigas, né, umas pessoas que eu conhecia. E aí a gente conseguiu, foi para São Paulo no dia seguinte, o apóstolo foi lá também, fez oração com a gente, ajudou, né? Aí a gente chegou lá em São Paulo, ainda daquele jeito, perdida ainda, né? Chegou lá em São Paulo, o doutor falou assim, o primeiro médico examinou ele, que lá é tudo muito rápido. Então, como tinha urgência, o médico já chegou lá, já foi examinado. Aí o doutor falou assim, olha, realmente não é nada diferente daquilo que vocês já ouviram lá em São José. Ele realmente precisa fazer uma cirurgia. Aí falou de todos os perigos, né? Porque eles só falam isso, né? De todos os perigos, de tudo. E aí o doutor falou assim, só que a gente vai fazer mais... Eu preciso de mais um médico para fazer mais um diagnóstico, mas não é nada... É isso mesmo que vai acontecer, ele vai operar e tudo. E aí a gente orando, a igreja orando, muitas pessoas orando, né? Por ele, pela gente. E aí o segundo médico foi, aí falou a mesma coisa. Falou assim, olha, é isso mesmo, ele tem que operar mesmo, né? É grave. E o Victor chegou lá, já estava melhorando, assim. Ele saiu de São José muito inchado, mas chegou lá e começou a melhorar, né, amor? Aí o médico falou assim, só que eu preciso de mais uma opinião. Ou seja, o terceiro médico foi falando, mas nós entendemos que Deus estava fazendo um milagre naquele tempo ali. Aí a terceira médica foi, examinou. Aí ela falou assim, olha, mãe, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo no coração do seu filho. Eu não posso falar agora que ele vai operar. Já mudou o diálogo, já, né? Aí eu falei assim, mas eu estou preocupada porque era urgente, a gente já está aqui há 5 dias já, vocês fazendo exame, ele não opera. E se acontecer alguma coisa de noite com ele? Eu fiquei preocupada, falei para o médico, né? Aí ela falou assim, não, fica tranquila, tem alguma coisa acontecendo, mas eu preciso de mais uma médica para vir avaliar. Aí foi mais uma médica, e aí a médica avaliou, ficou lá fazendo exame, olhava para nossa cara, e a gente lá aflita, e ele olhando para nossa cara, ela, né? Olhando para nossa cara. Aí ela falou assim, mãe, eu não consigo te explicar, porque eu não consigo entender, mas ele fez uma cirurgia no coração do seu filho não precisa operar. Aí foi uma benção, né? E a gente glorificou, avisou o apóstolo, né? Forte, né? Isso Nossa, aí, e foi porque eles ficaram sem entender. Até os médicos ficaram confusos quando Deus. Só abrindo um parênteses aí, não, né, já cortando, né? Mas eu lembro que, não sei se o pastor Samuel lembra disso daí, acho que você estava lá e ele tinha vindo. Acho que foi alguma coisa assim. No final de semana. No final de semana, e eu falei com ele, eu falei assim, ó, vamos fazer aquela oração que é para acessar os lugares espirituais. Não sei se você Não, lembra. foi na escada, foi um dia antes da gente ir para São Paulo. Foi um dia antes de noite, antes o senhor de ir, fala. né? Isso, que o senhor foi lá. Antes de ir para operar, Isso. aí eu falei assim, vamos fazer oração, porque é aquele testemunho, né, que eu conto lá, que Deus levou aquele pastor nas regiões, mostrou que tinha uma sala cheia de órgãos de ouro, Cauê. Olha que forte, hein? Muito forte. O senhor Aí já eu falei pregou assim, sobre pastor isso uma Samuel, vez, né? vamos fazer a oração seguinte, para Deus liberar essa parte do coração nova que está nessa sala. Que precisa. Gente, esse negócio porque é forte, hein? isso foi verdade, porque foi um dia antes, e no dia que a gente fez essa oração, ele estava muito inchado. Porque a questão da aorta do coração, a veia, ela começava de uma maneira correta, normal, que é da veia, e na curva ela fazia um estreitamento, depois ela voltava ao normal. Então, nesse estreitamento, o fluxo do sangue não era suficiente para oxigenar os órgãos, então começou a inchar. Foi justamente nesse dia que a gente fez oração e a gente foi para São Caetano. Aí lá ele começou a desinchar. Então foi assim um romper mesmo. Esse processo, eu acredito que daqui até chegar lá foi aonde Deus já operou o já milagre. foi Lá onde... foi só para testemunhar. Foi. Mas uma coisa que você falou interessante, o depoimento, até eu queria que você falasse de novo.
o depoimento da Da médica, médica. né? O que a médica exatamente falou? Ela examinou, ficou um tempão lá, olhava para nossa cara e ela falava assim, mãe, né, amor? Tava Foi. eu, você lá, ela falava assim, mãe, eu não consigo te explicar, porque eu não consigo entender isso que aconteceu. Mas ele fez uma cirurgia, aí ela apontou para o céu, ele fez uma cirurgia no coração do Victor. Ela mostrou pra gente que no ultrassom lá, ela mostrou que a veia continuava estreita, só que o fluxo do sangue era normal. Era como se Então, aquele estreitamento não existisse, porque tudo funcionava. Ela mostrou, ela falou assim, ó, tudo funciona como se isso aqui que eu estou vendo, estou mostrando para você, tudo funciona como se isso não existisse. Então ela não conseguia entender. Então é Deus que... Do jeito que vocês estão falando, né, sem contar que essa veia deve ter Nossa! 1 milímetro ou menos de 1 Nossa, milímetro. É uma coisa assim microscópica, Então né? então é um grande milagre Deus, assim que Deus. foi um divisor de águas na nossa vida, né? Só que aí depois de tudo isso que aconteceu, com os 10 dias que a gente estava lá que isso aconteceu, aí o Victor teve uma melhora mesmo assim extraordinária. Aí a doutora falou assim, olha, a gente vai tirar ele da ventilação mecânica para vocês poderem ir embora para casa. Então, tirando ele da ventilação, aí uns 15 dias mais ou menos vocês já estão em casa. Só que aí quando ela foi estubar ele a primeira vez, começou a sair sangue. Aí saiu sangue, aí colocaram o tubo de novo. Aí parava de sair sangue. Aí estubou de novo um outro dia, aí saía sangue de novo, aí colocava o tubo, parava de sair sangue. Aí eu falei assim, amor, não precisa nem ser médico, tem alguma coisa que está machucando, na hora que põe o tubo, para o sangue, né? Aí eu falei para a doutora, aí a doutora fez um exame e tal, foi detectado 3 úlceras na traqueia dele. E uma estava muito, muito grave, que ela achou que ia ter que fazer traqueostomia para ele conseguir respirar. E aí foi mais um dilema da gente entrar em oração, a igreja entrar em oração. E aí, graças a Deus, os medicamentos fizeram efeito. E aí, graças a Deus, na 4ª vez, conseguiram tirar o tubo. Né? E aí é tudo demorado, porque assim, tudo é no tempinho deles, né? Porque ele já nasceu um pouquinho antes, né? Um mês antes, já nasceu prematuro, então tudo é no tempinho deles lá no hospital, né? Aí, quando tirou o tubo, aí, bom, finalizando, a gente ficou quase uns 90 dias lá para ele se recuperar e a gente vir embora. Mas o que eu queria destacar aqui, em tudo isso que aconteceu, é que assim, em momento nenhum de tudo que nós passamos lá, nós pensamos em desistir. Nós sabíamos que Deus estava no comando de todas as coisas. Amém. E que a vida do Victor é dele, a minha família é dele, a minha vida é dele, a do Samuel, a dos meus filhos, tudo, é ele que comanda. Então, eu sabia que o Victor tem um propósito para que tudo isso aconteceu, edificar a nossa vida, edificar a vida das pessoas, porque muitas pessoas oraram por ele. Lá no hospital, a gente foi suprido todas as nossas necessidades. Quando a gente não tinha mais dinheiro para ficar num outro hotel que era um pouquinho longe, aí o pessoal lá do serviço do Samuel, lá o chefe, mandou uma mensagem, falou assim, olha, eu vou colocar vocês no melhor hotel, o hotel que é aí pertinho do hospital, que era um hotel que a gente queria ter ficado desde o começo, mas não tinha condição. Aí a gente ficou lá mais quase uns 2 meses naquele hotel. Então, Deus, ele permitiu que a gente passasse por tudo isso, mas ele não deixou faltar nada para a gente. Né? E às vezes as pessoas falam, mas vocês são pastores e teve que viver tudo isso. Tudo é para a honra e glória de Deus. E a gente viu Deus em todas as situações que a gente passou lá. Até o Uber que trouxe a gente uma vez, o Uber chegou aqui e falou assim, eu senti no meu coração, Deus mandou eu não cobrar. Ele falou assim, ó, eu tinha combinado com ele um valor, né? Ele falou assim, nossa, vamos ver outro aplicativo, porque esse aí está muito barato, aí para mim não dá. Aí falou assim, então você vê aí, a gente acerta na hora aqui na frente do hotel e a gente vai. Aí ele viu lá e me passou um valor, era um pouquinho mais alto mesmo. Eu falei assim, não, fechou, vamos sim, eu preciso ir, não tem problema não. Aí ele foi para casa, né, para casa dele, e a gente ficou lá, e a Regina disse, nossa, amor, mas fechou outro valor? Eu falei, não, mas não tem problema, tem que ir, não tem jeito. E amém, aí ele esperou no horário marcado, na frente do hotel, e a gente conversando, falei assim, amigão, vai ser aquele valor mesmo, tá tudo certo. Aí ele falou para mim, ó, fica em paz. Eu falei, amém, eu tô em paz já, tá tudo certo.
Aí chegou na porta de casa, ele falou, assim, ó, Deus falou comigo que não é para cobrar de vocês, é para abençoar vocês. Então, para nós foi uma resposta assim de Deus. São poucas pessoas que têm essa E ousadia ele para ainda fazer falou que isso. se a gente, quando a gente voltasse para lá, era para ligar para ele, se a gente precisasse lá, era para ligar, que estava para servir a gente. Então, Deus não deixou faltar nada. Todos os detalhes Deus cuidou. As mães lá do hospital, a gente estava... Ficou mais umas 5 mães lá, que eu tenho amizade até hoje, né, e tal. E os bebês também tiveram vários problemas. E aí, eu chegava na salinha, era impressionante. Toda vez que eu chegava na salinha lá, destruída, sabe? Assim, arrasada, chorando. Tinha uma mãe que estava lá a primeira vez chorando. Aí o Espírito Santo falava assim para mim: agora você vai cuidar dela. Então eu engoli o meu choro, eu pegava tudo aquilo, colocava dentro de mim assim, ia lá, consolava ela, sabe? Falava do milagre. Para todo mundo lá, eu falava do milagre que tinha acontecido na vida do Victor. Aí elas pediam oração, a gente orava pelas crianças delas. Foi impressionante o que a gente viveu lá. É uma coisa que marcou muito a minha vida. Nossa. Amém, graças a Deus. Então a gente vê assim, né? É um testemunho que fica para o resto da vida, Com né? certeza. E o que eu acho interessante, igual foi falado, né? De vocês falaram oração, como é importante ter um apoio também, né? Saber que tem gente orando, gente certeza. acompanhando, pessoas que nessas horas que também a gente vê os amigos, as pessoas, né? Que estão ao lado, e é um momento que você às vezes assim fica sem chão, né? Nossa, Sem totalmente. chão, Eu né? sou muito grata, porque muitas pessoas, muito grata quando o senhor foi lá, levou a Esther, sabe, para a gente. Né? Então, nossa, eu sou muito grata a todos da Manancial que oraram, as outras igrejas também, os amigos, porque isso que fortaleceu a gente Com lá. certeza. Cada pessoa que mandava mensagem, às vezes eu não conseguia nem atender, porque eu não conseguia falar com muita gente, mas eu via a mensagem lá, as pessoas mandando mensagem para mim: não, vai dar tudo certo, como é que tá aí, você está bem, não sei o quê. Porque a gente não tinha muito o que ficar falando, porque como é um processo, tudo no tempinho dele, então tinha semana lá que a gente só tinha que chegar lá e ficar sentada, e a rotina lá ia acontecendo. Né? E a gente não podia fazer nada, e não, né? Não tinha como. E isso também acredito que vocês passaram, né? Por isso dá também assim um impulsionamento para orar mais, Com para buscar certeza, mais com também, certeza. A fé vem primeiro. aumentar, né? Vou falar. A fé vem primeiro, né? Nesse tempo. Justamente, assim, o fortalecimento da fé, Uhum. e você crer. Então, o testemunho é importante, porque quantos filhos, quantas crianças nasceram com alguma coisa, e nesse momento, por exemplo, tem famílias que estão precisando de realmente de uma intervenção divina, é só Deus. Gente está na UTI. Mas uma palavra que eu quero deixar aqui também, porque tem pessoas que vão ouvir depois isso, é acreditar num Deus do sobrenatural. Amém, em nome de verdade, Que Jesus. verdade. é Ele que E faz, teve né? um tempo lá na UTI que todas as crianças estavam pegando infecção. Infecção, uma bactéria de mão, né? De manusear, tudo, né? Então, porque você está no hospital, você está correndo vários riscos, né? E a gente estava ainda no ponto alto, assim, do Covid lá na época, né? Que a gente estava. E todas as crianças estavam pegando infecção. Aí eu tive um sonho. Eu sonhei assim que tinha lá na sala que o Victor estava, tinha 3 pessoas. E aí eu ouvi uma voz falando assim: são 3 sacerdotes. E um dos 3 estava assim, na incubadora do Victor. Então, o que eu entendi? Que ele estava sendo guardado lá, que ele estava sendo protegido de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Então, Deus, ele o tempo todo, sabe? Foi muito forte. Nossa. E nessa situação também a gente vê assim as experiências espirituais, né? Com certeza. Como Deus assim é vivo, o Deus Amém. que nós servimos, ele é vivo. É nessas horas que a gente vê anjos, a gente vê o Senhor cuidando do financeiro, enviando um maná. Quando não está no deserto, vem o maná, e céus se abrindo, milagre acontecendo, pessoas que se aproximam. Imagina o Uber que vem lá de São Paulo, trazer aqui, não cobrar nada. Não. Esse é um milagre atrás do outro. E tudo que acontecia lá, a doutora, teve umas épocas que o Victor, o coração dele estava acelerando muito. E aí eu mandava mensagem para o apóstolo, falava: apóstolo, o coração dele está 240, porque aí eu saía da sala, o Samuel já tinha vindo embora, porque já estava tudo mais tranquilo, que ele precisou dilatar a traqueia 3 vezes.
Aí eu fiquei lá, o Samuel veio retomar a vida aqui, né? Ficar com a Esther, voltar a trabalhar. E teve uma época que o coração dele lá, nossa, estava muito alto. Eu mandava mensagem, falava, apóstolo, o coração do Victor está acelerado. E aí ela entrava em oração e a gente orava. E aí a doutora, tudo que acontecia lá, a doutora mandava assim, não, tem que fazer exame do coração do Victor agora, chama todo mundo. Aí já chamava rapidinho, todo mundo subia, aí não dava nada no coração dele, coração normal. Aí eu falei, doutora, o coração dele foi curado, foi um milagre, doutora, eu falava para ela, foi um milagre, o coração dele foi curado, não tem nada. E aí quando a gente veio para casa, aí a gente, só para finalizar, só dessa última trajetória lá de São Paulo, aí quando a gente acabou tudo, dilatou a traqueia para ele conseguir respirar melhor, não precisou fazer traqueostomia, aí ele conseguiu respirar melhor, só que ele ainda estava de sonda. Aí a doutora falou assim, aí a doutora falou, a gente vai começar a introduzir o leite via oral para ele mamar, para você poder ir embora. Aí eu falei, ai, doutora, que benção, né? Vai dar certo, em nome de Jesus. Chegou, começou a dar mamar para ele não mamava. Porque uma criança, quando já nasce, ela já sabe mamar, é automático. Só que ele não praticou isso, né? Que ele já foi direto entubado e com sonda. Então ele não mamava. Só que ele sentia dor aqui. Aí a doutora tentava, todos os dias tentava, ele não mamava, ele não mamava. Nossa, aí eu começava a chorar, falava, meu Deus, o que está acontecendo ainda aqui? O que o senhor ainda tem ainda aqui? Eu fazia, porque era comigo, eu entendo. Eu entendo que muitas coisas que aconteceu lá, Deus estava tratando muito comigo, fortalecendo a minha fé, me ensinando a confiar mais, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender, a gente nunca sabe tudo, né? Então eu entendo que Deus estava tratando muito comigo lá. Aí ficamos lá, e ele não mamava, e eu orava, falava, meu Deus, ele precisa mamar, e nada dessa criança mamar. Aí eu falei assim, doutora, eu preciso ir embora para Jacareí, doutora, eu preciso ir para casa, eu preciso ver minha filha, eu não aguento mais ficar aqui sozinha. E vamos pedir para transferir ele para Jacareí? E aí, se é só mamar, ele aprende lá com a fono, né? Tem hospital lá perto, ele aprende lá. Aí conseguiu a transferência, eu vim, né? No outro dia vim com ele de ambulância. Nunca imaginei andar de ambulância na vida. Aí chegamos aqui no hospital, a médica daqui queria fazer gastrostomia, que era abrir um buraco no estômago para tirar a sonda do nariz e colocar a sonda aqui. Então, eu falei assim, não vai fazer, porque ele vai mamar, doutor, ele vai mamar. Aí ele chegou aqui em Jacareí, Jacareí também, ele não conseguia mamar. Aí eu falava assim, gente, ele está sentindo que está machucado aqui ainda, por isso que ele não consegue engolir. Aí a doutora falava assim, não, ele não consegue porque ele não sabe. Eu teimava com ela, eu falava, doutora, ele sabe, ele vai conseguir. É que ele está sentindo dor por isso. Porque mãe é um pouco médica também, mãe é tudo, médica, advogada, tudo. Aí a doutora falou, então tá bom, mãe. Aí ficou uma semana. Aí eu fiz mais uma vez uma oração ali no São Francisco. Eu peguei o Victor no colo, porque eu já estava muito exausta já de ficar em hospital. Peguei o Victor no colo, aí eu falei assim, eu me desligo desse lugar de corpo, alma e espírito. Eu não pertenço a esse lugar aqui. O Victor não pertence a esse lugar. Eu quero ir para minha casa, em nome de Jesus. Senhor, nos tira daqui desse lugar. Aí, quando eu fiz essa oração, aí passou uns 40 minutos, a doutora falou assim, sabe o que eu vou fazer, então? O Victor está muito bem, os exames dele estão tudo bem. Eu vou pedir um home care para você ir embora para casa. Ai, me arrepia. Aí eu chorei tanto, eu falei assim, ai, doutora, eu não acredito, doutora. Move mesmo, né? E foi através da palavra que o senhor tinha ministrado aqui, eu tinha passado para a Regiane, assim, amor, é essa oração que a gente precisa fazer. Aí a doutora falou assim, então eu vou pedir o home care. Aí começou a negociar para o home care, né, para eu ir para casa, aí foi enfermeira em casa, aí foi todos os aparelhos em casa, aí ele foi para casa de sonda. Aí chegou em casa, ele começou a mamar, só que ele ainda mamava pouco, mas ele já começou a mamar, então já foi, né, mudou o ambiente, mudou a atmosfera, estava em casa, outra atmosfera, ele começou a mamar. Aí, quando foi no dia 31 de dezembro, eu falei assim, em nome de Jesus, a doutora vai tirar a sonda hoje, dia 31 de dezembro, eu vou fechar esse ciclo em nome de Jesus. Ela foi lá em casa no dia 31 de dezembro, porque aí a médica vai lá em casa ainda, né? Foi lá em casa, aí ela falou assim, olha, Regiane, falou assim, olhando para minha cara, eu chorando, eu não vou tirar a sonda dele ainda, porque ele mama 80 ml, 20 ml, 40 ml ele passa mama via oral, e os outros 40 ele passa pela sonda. Eu não posso tirar a sonda ainda dele.
Aí eu falei, ai, tá bom, doutora, tá bom. Mais uma vez, Deus mostrando que tudo é no tempo dele, não no meu, né? Deus não faz aquilo para alegrar meu coração, ele faz aquilo para engrandecer o nome dele, não importa a situação. Às vezes a gente pensa, não, Deus vai alegrar meu coração, faz isso. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha para honrar e glorificar o nome dele, né? Aí eu peguei, aí ela não tirou. Aí quando foi no dia 6 de janeiro, a sonda do Victor entupiu. Aí a enfermeira chegou às 7 horas da manhã e falou assim, ai meu Deus, entupiu a sonda. Mas eu estava com uma tranquilidade, porque eu lembro que no domingo, na Santa Ceia, eu também vim muito triste, porque eu tinha saído do hospital, mas o hospital não tinha saído de dentro de mim ainda, né? Tudo que eu tinha vivido. Então eu vim muito triste. Aí o senhor pregou também, falando de fechar o ciclo. Aí no domingo eu falei assim, não, esse ciclo, eu estou fechando esse ciclo em nome de Jesus, eu tenho que vencer isso. Então, as nossas orações, gente, ela tem que ser constante, sabe? Não adianta a gente, todos os dias a gente tem que orar, tá sempre orando. É interessante o que você está falando, porque, olha, acessar os lugares espirituais e Deus trazer à existência um milagre, um tipo de oração. Você falou, se desligar do hospital, que eu não pertenço a esse lugar, é um outro tipo de oração. Eu começar um novo ciclo. Então, isso é muito vivo, né? Muito prático. Se as pessoas entenderem, né, Cauê? E orar, quantas coisas movimentam, porque esse reino espiritual, ele é muito vivo, né? E a gente vê, por isso que é bom o testemunho, porque tudo é baseado em oração. Só que, às vezes, a gente, não é aquela oração assim, Senhor, abençoa tudo aqui, amém. Não tem... Existe um caminho. É um processo, né? Não é e Deus dá as estratégias. Deus deu as estratégias daquilo que vocês aprenderam, praticaram, e você vê que tudo funciona. Hoje funciona. Jesus continua curando, fazendo milagres, transformando, mas às vezes a gente precisa praticar mais, né? A gente viver isso a cada dia. Mas aí, é muito interessante. No dia 6 ele completou 4 meses, no dia 6 de janeiro. Aí foi no domingo eu vim no culto, aí na segunda-feira entupiu a sonda. Quando entope, tem que ir no médico, tirar e colocar outra. Aí a enfermeira chegou em casa de manhã, já nervosa, falou assim, não, nossa, entupiu a sonda, eu não estou conseguindo desentupir, como que ele vai fazer para mamar? Eu só falei para ela assim, calma. Eu estava com uma tranquilidade tão grande no meu coração, porque eu sabia, eu tinha certeza que aquele ciclo tinha se fechado. Aí eu falei assim, calma, não vamos correr, não. Deixa ele mamar, esse mamar agora das 8 horas, a quantidade que ele conseguir. Depois o Samuel vai chegar do serviço, vai descansar. Quando for 11 horas, ele vai mamar de novo. De tarde eu vou levar ele lá. E ela toda apavorada. Ela, não estou acreditando. Nossa, vamos lá agora para levar, tem que desentupir, ele tem que mamar e não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Falei para ela. Aí, quando foi meio-dia, Samuel deitou, descansou um pouco, né, amor? Chegou do serviço. Quando foi meio-dia e meio, mais ou menos 1 hora, a gente foi no hospital. Aí chegou no hospital, tinha acabado de trocar o plantão do médico. Mais uma coisa que Deus fez. Aí, e eu tranquilíssima. Aí cheguei no hospital, falei assim, ai, doutor, a sonda dele entupiu, aí eu vim trocar, mas ele já está mamando, doutor, né? Fui falando com o doutor. Aí o doutor falou assim, esse menino está tão bonito, ele já está mamando. Quanto que ele está mamando? Eu falei, ele está mamando 50 ml, 60. E quanto que ele precisa mamar? Ele precisa mamar 120. Falei, aí ele falou assim, mas quem que é a pediatra dele? Eu falei, é a doutora Carla Dais. Aí ele, eu não acredito, é a minha melhor amiga, é a doutora Carla. Liga para ela agora, a gente vai tirar a sonda dessa criança e não vai colocar mais. Aí liguei para ela, ela falou assim, não, pode tirar a sonda, vamos fazer um teste. Ou seja, mais uma coisa que Deus falou, né? Se eu tivesse ido cedo, desesperadamente, era outro médico que já ia trocar a sonda na hora, porque já aconteceu de entupir, a gente teve que ir lá trocar, né? Então, o que o Espírito Santo falou para mim? Calma, agora tinha acabado mesmo, né? Tudo, né? Então, tinha fechado o ciclo mesmo. Aí, tirou a sonda. Gente, tirou a sonda, o mamar das 3 horas, ele já mamou 120 ml. Né? Só precisava tirar a sonda, né? É bênção. Tudo no tempo certo. Então, Mas amém, esse testemunho, eu acredito que edifica muito a fé, né, das pessoas. E aonde vocês passarem, vocês vai carregar esse milagre, né? E ele mesmo, né, um dia ele vai poder ver tudo isso. Imagina ele... deixa eu dar uma olhadinha lá naquele pessoal lá, o apóstolo Bretas, o Cauê já
com as suas Eu já vou famílias, tá seus adulto, né? casados, seus filhos. Apóstolo Bento lá com seus 70, 80 anos, se Deus quiser. Aí ele vai assistir e falar assim, nossa, a minha história foi essa. E aonde ele passar, ele vai contar, Com né, o certeza. testemunho. Realmente é forte isso, AP, porque na minha vida eu também tenho 2 milagres, a minha irmã e meu avô. E várias vezes os médicos desacreditaram, falavam, não vai dar certo, isso aí é bobagem. E foi dias, foi meses de intercessão, e depois de um tempo, assim, até mesmo nesse tempo de apostasia, esfriamento espiritual das pessoas, que a fé também muitas vezes fica meio baixa, a gente vê que buscando, clamando, a gente tendo fé no nosso Deus, a gente consegue. Amém. É verdade. E foi o que aconteceu também com Com vocês, certeza. com o Victor, Com certeza. e Fez toda a que diferença. vem há muitos anos de vida na vida Amém. dele E o também, último né? exame que eu fiz nele do coração, o médico falou assim: se você não tivesse me mostrado os exames e se você não tivesse me contado toda essa história que você me contou, eu não ia acreditar, porque o coração dele tá novo, tá normal, como se não tivesse acontecido nada do que você me falou. Só acredito porque você está falando e porque eu estou vendo os exames dele. É bom, né? Mais alguma coisa aí, Cauê? Vamos lá, vamos ver. Eu queria falar a definição. Nosso programa, vocês sabem, o nome é Fortalecidos pela Fé, né? E eu queria saber, para vocês dois, o que é fé para vocês? Puxa vida, o que é fé? Olha, fé é acreditar nesse Deus que é tão grande, é tão maravilhoso, e ele decidiu fazer morada em nós. Sabe? Então isso nos impulsiona a crer no impossível. Aquilo que sabe, não é possível mais para mim, não consigo, sabe, ter acesso, ter oportunidade, sabe, aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Então isso abre a nossa visão, a nossa perspectiva vira outra, a nossa audição, a nossa sensibilidade, nossos sentidos vira outra através da fé, porque Cristo mora em nós. Como nós falamos aqui do testemunho, estava tudo alinhado. Antes de nós termos termos nosso filho Victor, eu tive um sonho que a gente alimentava uma criança pela janela, pela porta da nossa casa, abria a janela ali e alimentava essa criança pela porta. Um sonho muito estranho. E veio a chuva, veio um vento muito forte. Eu falei assim, amor, tem que colocar essa criança para dentro. Não dá mais para ficar desse jeito. A gente abriu a porta, deu um banho na criança, colocou uma criança para dentro. De repente a Regiane falou assim, eu estou grávida. Até contei na igreja, num culto de domingo, que eu tive esse sonho. Então as coisas de Deus na nossa vida andam muito alinhado, anda muito em ordem, né? E a fé, para mim, é isso. A fé é entender que esse Deus tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, nosso Deus eterno, ele decidiu fazer morada em nós. E isso nos dá, quando nós acreditamos, crer que ele existe, quando nós acreditamos nisso, aquilo que é impossível para nós começa a se tornar possíveis, porque Deus ele faz essa morada em nós, então nos dá a possibilidade de viver muitas coisas em Deus. Isso aí, é a certeza das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se espera. Né? Então você pode não estar vendo, que nem lá na UTI era tudo muito incerto. A gente dormia lá, ficava o dia inteiro no hospital, dormia, mas voltava e não sabia o que ia acontecer. Tanto é que eu nem entrava primeiro, eu falava, amor, entra primeiro, vê se está tudo bem, depois eu entro. Então o Samuel entrava, porque tudo podia acontecer, mas a gente sempre creu. Sempre que Deus estava ali com ele, que Deus que nos deu ele, que Deus que sustentou ele. Então, é essa certeza, sabe? A gente via que podia acontecer tudo ali, mas mesmo que acontecesse qualquer coisa ali, ele ainda continuou no controle de tudo. Com certeza. Quando a gente chegou no hospital, foi interessante que o primeiro médico que recebeu o vídeo foi o Dr. Daniel, né? Aí depois veio a doutora Voz de Trovão. Aí depois veio uma enfermeira que cuidou do Victor, foi a Dana Evangelística. Então você vê que as coisas de Deus andam muito alinhadas, andam muito, muito certinho assim, e a gente precisa confiar, colocar a nossa fé em prática. Não é só quem não tem fé em Deus. Todo mundo vai falar que tem fé em Deus. Só que a fé é algo que nós precisamos exercitar, é o que nós precisamos colocar em prática.
Se a gente não colocar em prática a nossa fé, vai ser só algo comum que vai passar, você acha que pode acontecer ou não, e as pessoas se acostumam com isso. A palavra de Deus diz que nós precisamos renovar nossa mente para experimentar coisas em Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então a fé, ela estimula, né? A fé, ela pode ser pequena como um grão de mostarda, mas ela também pode ser uma fé grande, como aquele homem lá, aquele general de guerra que falou para Jesus: olha, somente uma palavra do Senhor pode curar o meu soldado, o meu servo lá. E Jesus, naquele momento, ele se impressionou do tamanho daquela fé. Puxa vida, nem mesmo em Israel, nem mesmo entre os meus, eu consegui observar tanta fé, tanta coragem, tanta ousadia. Então, a fé, nós entendemos que ela pode ser um grão de mostarda, e ela tem autoridade para lançar um monte daqui para lá, como ela pode ser grande pelo exercício e a prática diária da nossa vida com Deus. Amém. E agora, diretamente da Manancial Music, Apóstolo Bretas. Ô, glória. Eu queria agradecer aí a todos que estiveram com a gente. Nós já estamos caminhando para 2 horas do podcast. Amém. E acho que faltou algumas pessoas aqui, mas mandar um abraço aí para a Vilma. Vilma também está ligadinha aí. Pegar um negócio aqui rapidinho. A Luciana Gamer falou aqui que fé é o combustível que alimenta a nossa esperança. Amém. Isso aí. É benção. Então, obrigado a todos vocês aí que estiveram com a gente. Mas nós vamos louvar aqui e adorar. Tem como trazer o Vitor? Tem. Agora, quem não conhece o Victor, agora vai conhecer o milagre, hein? Nós vamos louvar. Eu queria que você aí pudesse aí queimar um pouquinho aí na presença. E nós vamos estar terminando já o podcast. Quero agradecer aqui o Cauê. Cauê, próximo vai ser bom também, hein? Jesus já está preparando. O próximo vai ser um especial do Jovem Shema, que nós vamos fazer 1 ano, né? E eu e o Jefferson estavam conversando e a gente vai fazer um especial de 1 ano do Jovem Shema. Bacana, é isso aí. Um abraço a todos os jovens, abraço a todos aí da Manancial, vocês que participaram com a gente. Então nós vamos tá caminhando aqui para o final. Mas eu queria terminar com oração. Aumenta aí, vocês estão na televisão, no celular, aumenta o volume aí. Solta o som aí. Terminar com adoração, agradecendo a Deus. E foi muito bacana, né? Muito bacana. Eu acredito que muitas pessoas ouviram o testemunho. A gente sente realmente assim essa presença de Deus, o amor dele por nós, né? O amor imparável, um amor que a gente vai carregar coisas pro resto da vida, né? Os momentos, esse momento muito importante. Tá bom? Ó o Vitor chegando aí, gente. Dá um glória a Deus aí. E a Esther também. Amém. Antes da gente iniciar, P, eu só queria tocar mais no assunto, assim, mas não sei se é tão chato pro pessoal, mas se você quer ser um participante, tanto ajudar a gente voluntariamente, faça aí uma oferta para a gente, voluntária, para a gente também poder melhorar os nossos recursos, para a gente trazer para vocês mais podcasts, porque a gente está precisando também. Então, seja aí participante também dessa parte. Tá meio improvisado aqui, uma gambiarra, mas amém, né? Então, fiquem com Deus aí, vamos louvar. Quando a gente fala improvisado, né, tem uns microfoninho, pedestal, a gente está usando os recursos que a gente tem, mas glória a Deus que tá indo, né? Amém. E eu agradeço a Deus por vocês que estão participando. Vamos louvar, gente? Tá aqui o pastor Samuel, a pastora Regiane, a Esther e o Vitor. O Vitor tá querendo pegar o microfone aqui, gente. Olha que benção. E você que está em casa aí, vamos louvar, vamos agradecer a Deus. Se você puder compartilhar aí essa live, já está chegando no final, mas dá tempo de você compartilhar aí com os amigos, família, para eles também estar louvando, e a gente vai terminar depois com uma oração. Amém? Ajuda nós aí.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Verdade. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Vamos declarar mais uma vez. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Eis-me aqui. Senhor, como nós precisamos de ti, Pai, nós agradecemos pela sua presença, pelo seu amor. Aleluia. Tu és fiel, Pai, toda a honra, toda a glória, tudo é teu, tudo é para a glória do Senhor. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Oh, Pai, toca, Senhor, cada pessoa neste momento, Senhor. Toca, Pai, com o teu poder, com a tua graça. Senhor, que esta família, Senhor, seja uma família transformada, abençoada. Que os teus milagres, Senhor, aconteçam sobre esta casa, sobre esta família. Declaramos vida, vida em abundância, em nome de Jesus. Aleluia. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui,
Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua presença. Toda a glória, todo o louvor. Amém. Seja dado ao Senhor, obrigado, Pai. Nós te adoramos. Que esta mesma presença que nós estamos sentindo aqui, cada pessoa que participou, aqueles que vão ouvir, vão ver, e aqueles que estão assistindo, possam ser tocados pela tua glória. Declaramos, ó Pai, um novo ciclo, um ciclo de bênçãos, que milagres extraordinários, céus estejam abertos sobre esta casa. No nome de Jesus, nós abençoamos a nossa geração, os jovens, adolescentes, as crianças, que todos sejam cheios da glória de Deus e tenham experiências com o Senhor, que seja um tempo de se aproximar, um tempo de buscar, um tempo de ver a face do Rei. Aleluia! Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Apóstolo, eu só queria falar mais uma coisa. Deus tem falado ao meu coração já faz alguns dias, que é para nós nos alegrarmos, a igreja, sabe, para a gente celebrar que o tempo de cantar chegou. Amém. Então é Amém. momento da gente celebrar, para a gente se alegrar, que os tempos difíceis, eles passam. Parece que não, mas eles passam. E o tempo de nos alegrarmos chegou. Faz tempo que Deus está tocando no meu coração para falar isso para a igreja se alegrar, para a igreja celebrar, sabe? Quem dança, pula de alegria, sabe? Celebrar, porque é um tempo que Deus está mandando a gente se alegrar e celebrar, porque o tempo de cantar chegou. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Posso dar só mais uns recadinhos? Isso, pode, vai lá. Então, amanhã a gente vai ter culto em 2 horários. Vai ser exibido no canal Ministério Manancial Jacareí. Vai ser às 9h30 e às 7 horas da noite. 9h30 com o pastor Samuel. Vai estar louvando, dando a palavra aí. E participe também. Vai ter culto da noite também. Uma palavra para o seu coração. E queria que vocês convidassem os casais aí a ouvirem o Casais Debaixo da Graça. Amém. Então, toda terça-feira nós estamos na programação da Rádio Manancial, Casais Debaixo da Graça, que tem sido muito edificante para a gente. Nós gostaríamos que você seja o nosso ouvinte na terça-feira, mas não somente ouvinte, mas praticante de cada palavra que o Espírito Santo tem dado no nosso coração, e nós percebemos que cada semana é um óleo fresco, é uma palavra nova que o Espírito Santo tem brotado no nosso coração, e nós queremos deixar esse convite para todos os casais, e nos ajude a divulgar, nos ajude a mandar esse link para outros casais, que eu tenho certeza que em alguma situação você vai se encontrar, você vai se encaixar, e uma palavra vai edificar a sua casa em nome de Jesus. Amém. Pode falar. Também quero convidar todos os casais e participar da programação na terça-feira também. E no sábado também a gente vai fazer uma reunião com o pessoal que quer participar do curso Casados para Sempre, que também é uma bênção, e a gente aprende junto. A gente tudo que a gente fala, a gente também está aprendendo junto com vocês de novo. Então, participe, a gente tem um momento lá que a gente pede para mandar um recadinho para o seu marido, para sua esposa, um recadinho abençoado. Não é pedindo dinheiro, sabe? Não é cobrando alguma coisa, mas é aquele recadinho romântico, que eu sei que você é romântico, aí você que está ouvindo, né? Então, participe, que tem sido uma grande bênção. E para os casais da Manancial, dizer que nós estamos aqui para ajudar, estamos intercedendo por vocês, orando por vocês, permaneçam firmes, lutem, não desistam. Não desistam. Só vence quem chega até o fim. Se desistir, depois não pode reclamar que perdeu. Perdeu porque desistiu. Só vence quem chega ao fim. Então, tem que lutar. Tem que lutar. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. E é isso. E só mais uma coisinha aqui. Eu falei da oferta voluntária, mas eu não passei os dados para vocês ajudar, né? É uma cabeça minha, né? Mas então, a gente tem aí a nossa agência é o Banco Itaú, agência 8053, a conta corrente é 30806-6. Aí temos o CNPJ, que é 12-105-883, 1000 ao contrário, /83, e o Pix também, que é o número do CNPJ,
e você pode estar ajudando voluntariamente aí, amém? Então, não perca amanhã, às 9h30, culto Manhã com Deus, e de noite, culto da família. Participe aí, online, presencial, e que Deus continue te abençoando. Nos vemos aí em setembro com o 3º episódio, Fortalecidos pela Fé Podcast, especial Jovem Shema, amém? Agora o apóstolo vai estar dando a bênção apostólica. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Samuel, Amém. pastor Regiane, Vitor e Esther. E Cauê. E a todos vocês. Pai, nós agradecemos por este momento, rendemos a Ti todos os frutos, Amém. toda palavra, todo louvor, tudo para a honra e glória do Teu nome. Que cada um possa ter um domingo abençoado, todos que vão estar aqui amanhã no culto, aqueles que vão para o café nas ruas. Pai, no nome de Jesus, que todo o evento, tudo seja para a glória do Teu nome, que vidas sejam alcançadas para a glória do Teu reino. Nós agradecemos ao Senhor e que cada pessoa, Pai, cada família tenha uma noite de paz, um ótimo domingo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Amém. que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que o Senhor te dê a paz. Deus abençoe, graça Amém. e paz. Glória Boa a noite. Deus. Até mais, gente. Se Obrigado. inscreve aí Valeu. no canal e acompanha aí a gente. Falou. Amém.